Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre um artigo científico relevante dessas últimas semanas. Hoje, aqui no nosso clube de revista, a gente vai falar sobre um relato de caso de lesão pulmonar após uso de THC sintético, ou seja, maconha sintética, também conhecida como Spice ou K2, ou K4 ou K9 no Brasil. No Brasil parece que o nome mais difundido está sendo K9. Foi até uma droga, aparentemente, pelas notícias dos jornais, proibido pelo TCC. É aquela droga que tem aparecido bastante nos jornais, que o pessoal fuma e aí fica virando meio zumbi, sabe? Que se contorce todo, fica parado numa posição só, fica se revirando em volta do corpo, parece aqueles filmes de exorcismo, assim. Então, é essa droga, que é a maconha sintética. Então, hoje aqui, a gente vai falar de um caso que o pessoal de Nova York relatou agora esse ano, em julho desse ano, sobre o uso de K2, né, então de maconha sintética, associado à hemorragia alveolar difusa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eles começam no abstract falando que a maconha é a droga recreativa mais usada mundialmente e que recentemente tem se visto bastante o uso de K2 Spice, que é essa forma sintética. Então, isso está aumentando bastante. E vários efeitos adversos já foram relacionados ao uso de K2, inclusive lesão renal aguda, parada cardiorrespiratória, lesões pulmonares, lesão em sistema hematológico, principalmente em coagulação, tá? Além de psicose, todos os eventos neurológicos. Então, hoje, o caso é de um paciente de 34 anos com hemoptise. Então, vamos lá entender melhor esse caso. Aqui, uma coisa importante que eles falam, antes da gente passar para o caso, é que com a permissão, né, a legalização da maconha nos Estados Unidos, já é legalizada em 23 estados. Nos Estados Unidos, são 50 estados. Então, quase metade aí dos estados legalizaram o uso recreacional da maconha e, obviamente, isso mostrou-se aumento do uso em todas as faixas etárias. E que agora, né, existe essa maconha sintética que habitualmente não é vendida nas lojinhas de maconha, né? Mas, enfim, que está aí, está sendo agora cada dia mais utilizada porque ela dá um barato maior, né? Então, é usado o THC para fazer a maconha sintética, que é o componente que dá vício, né, psicoativo, não é o CDB, que é o que o pessoal usa para fazer medicação, não é o THC, tá bom? E existem vários riscos envolvidos com o uso dessa droga, como eu disse, como psicose, hipertensão, infarto por espasmo coronariano, e também o risco de hemorragia alveolar difusa. Então, é isso que esse caso vai abordar hoje, né, que eu vou contar aqui para vocês. Então, o caso de um paciente de 34 anos que tinha uma história pregressa de asma, hipertensão, traço falcêmico e uso de álcool abusivo, tá? Então, perceba, 34 anos com hipertensão já tem alguma coisa, né, já tem alguma coisa estranha nessa história, porque não é para uma pessoa habitualmente de 34 anos ter hipertensão. E ainda por cima o mocinho tinha asma. Então, esse paciente chegou no pronto-socorro referindo hemoptise a um dia e ele relatava que tinha feito uso de K2, né, a maconha sintética. Quando ele chegou lá, ele disse que além dessa tosse com sangue, né? Então, hemoptise há um dia, ele também estava com dor torácica e uma tosse com expectoração produtiva nos últimos 4 dias. A saturação de oxigênio, né, periférica foi de 87% a 89%, e aí ele foi colocado em cânula nasal com 4 litros, mas isso não se mostrou resolutivo. Esse aqui foi o raio-x que ele fez de entrada. Então, aqui a gente percebe essas múltiplas opacidades algodonosas, tá?
alveolares, a gente não vê padrão lobar, nem broncograma aéreo, alguns parecem né, nódulos, outros parecem já nódulos confluentes, então massas aqui assim, e a gente não consegue ver broncograma aéreo, ou seja, não parece uma pneumonia lobar ou multilobar. A gente vê essas densidades aí algodonosas. Quando aparece isso aqui, a gente precisa pensar, talvez isso seja um preenchimento em vidro fosco, a gente precisa pensar que pode ser hemorragia alveolar. E aí fez a tomografia, e aí a gente conseguia ver essas múltiplas áreas de vidro fosco. Como que eu sei que é vidro fosco e não uma consolidação? Por causa disso aqui, ó. Aqui, quando a gente aumenta, a gente consegue ver que tem septo embaixo dessa região aqui de vidro fosco, tá? Então, quando já é uma região totalmente consolidada, como aqui, por exemplo, a gente não vê nada embaixo. Isso significa que o alvéolo está cheio daquilo que está preenchendo ele. Aqui também. Então, aqui a gente até vê um broncograminha aéreo na tomografia. Mas aqui a gente vê que tem parênquima pulmonar, olha, e que tem septo bem aqui embaixo, tá vendo? Então, dessa forma, a gente sabe que isso é um preenchimento por vidro fosco, ou seja, um preenchimento alveolar parcial, tá? E aí, se fosse aqui um pouco mais central, menos periférico, a gente podia pensar em pneumocistose, mas com esse caso de hemoptise e o uso de K2, ficou essa possibilidade aqui de hemorragia alveolar. Esse paciente fez os exames de admissão e que tinha uma hemoglobina de 13,8, plaquetas de 260 mil, leucócitos de 22 mil, com neutrófilos de 93%, linfócitos de 2,2%, eosinófilo normal, toda a coagulação normal. E aí, no sexto dia, a hemoglobina tinha caído para 12,7, então tinha caído quase um ponto aqui. E a gente vê que os leucócitos tinham caído também, ou seja, não tinha nenhum sinal de mais leucocitose, de infecção bacteriana. Esse paciente, como não respondeu adequadamente em enfermaria, nem com cânula nasal, ele foi transferido para UTI, entubado por esse desconforto respiratório agudo, né, sem insuficiência respiratória. Foi feita a broncoscopia dele, em que não foi visto nenhum ponto ativo de sangramento, mas foi visto essa secreção aqui muco-sanguinolenta, tá? Então, não tinha nenhuma região que saía sangue imediatamente, depois de 6 dias, né? Na broncoscopia não foi visto nenhum lugar que jorrava sangue, ou seja, não tinha nenhum local de sangramento agudo naquele momento. Tinha um pouco de sangue que estava misturado ali, provavelmente do que ele já havia sangrado, tá? Tanto é que a hemoglobina dele caiu. Foi começado, então, metilprednisolona, de 250 miligramas endovenoso a cada 6 horas, ou seja, bem alto, né? Então, dá 1 grama aqui por dia. E a suspeita foi feita de EVALI, ou seja, de vaping associada, de lesão pulmonar associada ao dispositivo eletrônico de fumar, que é o que a gente chama de EVALI, tá? Foi começado antibiótico empírico para esse paciente, apesar de não ter um leucócito aumentado. Foi começado, e eles começaram, assim, um antibiótico de amplo espectro para cobrir qualquer pneumonia que pudesse ter ali. Então, já começaram com vancomicina, azitromicina, para pegar, né, algum germe atípico aí, e Aztreonam, porque o paciente era alérgico à penicilina, então não precisava dar outra medicação. Foi pensado, né, por essa hemorragia alveolar difusa, a principal causa é sempre alguma doença autoimune, como uma vasculite de pequenos vasos. Foi pensado nisso, foi feito todo o reumatograma do paciente, mas tudo veio negativo, nenhum sinal de vasculite, nem de doença autoimune. Foi feito também teste do escarro, tá, no paciente, provavelmente coletado durante a broncoscopia, que veio negativa, e aí eles continuaram o esquema de
corticoide de metilprednisolona, depois reduziram a dose, tá, de metilprednisolona e fizeram metilprednisolona EV por 6 dias, depois passaram para PRED oral. E aí ele foi encaminhado, foi estubado, foi para a enfermaria e depois foi encaminhado para o pós-alta. Aqui é o raio-x dele da alta, então você vê que melhorou muito. Todas aquelas opacidades alveolares que a gente tinha antes, agora não tem. Você ainda tem aqui uma elevação de cúpula diafragmática, pode ter, né, coisas prévias aqui, do paciente que já é usuário de drogas, né? Então, mas todas aquelas opacidades melhoraram. E aí, agora na parte da discussão, os autores falam que a hemorragia alveolar difusa, ela é uma condição médica séria que é causada por capilarite e inflamação alveolar. Por isso que você faz hemorragia, porque você tem uma inflamação do capilar, então isso acaba fazendo diapedese, né, transudação ali da hemácia, e você tem também a inflamação do alvéolo, então produz aquela secreção dentro do alvéolo. E isso pode levar a uma falência respiratória, uma insuficiência respiratória, uma ptise, anemia e infiltrado alveolar difuso, tá? Que geralmente é associado com doença autoimune. Por isso aqui, como o alvéolo ele fica cheio desse exudato e de sangue, não adianta você só dar oxigênio sem pressão, porque o oxigênio não vai penetrar um alvéolo totalmente preenchido. Então, por isso que não melhora com pressão em ar ambiente, com cano, a máscara. Aí você precisa botar uma pressão positiva aumentada para conseguir tirar aquele líquido de dentro do alvéolo, aquela secreção de dentro do alvéolo, e aí você consegue melhorar a oxigenação. Algumas outras causas, né, fora as doenças autoimunes, algumas outras causas de doença de hemorragia alveolar difusa são inalação de toxinas, uso de drogas e distúrbios de coagulação, certo? Aí aqui eles falam que no estado de Nova York, pacientes de 14 a 71 anos têm desenvolvido doença pulmonar associada ao uso de vape, sendo que 62% desses pacientes têm menos de 25 anos. E dos pacientes que desenvolvem doença pulmonar associada a vape, 91% consumiram THC no vape, ou seja, a maconha está dentro do vape também, não necessariamente o K2 Spice, mas algum tipo de THC dentro do vape, isso está relacionado muito ao aumento de doença pulmonar relacionada ao vape. Aqui fala que a maconha sintética, ela tem um poder, né, de 30 a 100 vezes mais potente do que o THC normal, e isso acaba sobrecarregando os receptores canabinoides do cérebro, e essa alta potência de canabinoide faz com que as pessoas se viciem mais. E isso também pode causar o padrão de lesão pulmonar difusa, alveolite, inflamação alveolar. O tratamento para lesão alveolar aguda, de uma forma geral, o tratamento para hemorragia alveolar aguda, de uma forma geral, envolve 3 categorias, né? Então, primeiro você vai estabilizar o paciente, se ele estiver sangrando ainda, perdendo sangue, vai proteger a via aérea, entubando, vai descobrir qual é a causa de base, no caso aqui a K2, ou, né, como é bastante comum de acontecer uma doença autoimune, e vai tentar fazer uma hemostase local apropriada. Perceba, aí eles demoraram 6 dias para perceber que o moço não estava melhorando, para aí sim transferir ele para UTI e entubar, né? Talvez pudesse ter sido feito isso um pouco antes, já que aqui mesmo eles falam que intubação precoce e ventilação são necessárias para o manejo do via aérea e para insuficiência respiratória hipoxêmica, óbvio, a pressão positiva que eu falei, né? Então, aqui eles falam que a estratégia de ventilação depende do grau do comprometimento da ARDS e que pressões expiratórias positivas são sugeridas.
O tratamento apropriado depende da causa de base, obviamente, e que aqui, na maioria dos casos, os corticoides, a longo tempo, têm sido usados como tratamento padrão por conta de conseguir mitigar, resolver aquela resposta inflamatória alveolar intensa. Então, você dá ali o corticoide, que é um anti-inflamatório, numa dose bastante alta, e aí você consegue reduzir esse padrão inflamatório agudo. Eles falam aqui que na literatura existem pouca informação, né, oficial de hemorragia alveolar difusa relacionada ao K2, que são alguns relatos de casos só. Então, eles não tinham um tratamento padrão para isso, mas que nos relatos de caso foram usados corticoide, e que foi o que eles fizeram também. Eles fizeram como se fosse, parece muito com uma pulsoterapia, então fizeram alta dose de corticoide por 3 dias, que a gente viu que foi 1 grama, e depois foi reduzindo até passar para prednisona 40 miligramas. O risco de você imunossuprimir um paciente usuário de droga é que você nunca sabe, a princípio, o que ele está contaminado, né? Se ele tem tuberculose, no Brasil, se ele tem verme, se ele tem HIV. Então, esse é o principal problema que eu imagino que eles devem ter descartado essas doenças infecciosas antes. O prognóstico de hemorragia alveolar difusa relacionada a K2 não dá para predizer, porque tem poucos relatos ainda, e que a principal preocupação é que vários casos já foram publicados de coagulopatia nos pacientes usuários de K2. Então, eles até relatam aqui, em 2018, no estado de Illinois, vários pacientes que usavam o K2 tiveram coagulopatia associada com hemorragia em múltiplos órgãos e, infelizmente, faleceram. Nesse caso aqui, não teve alteração de coagulopatia, tá? Mas o paciente sangrou, deu para ver que ele sangrou, e deu para ver que a hemorragia alveolar difusa, né? Quando você tirou o que causou ela, que era a toxina, a inalação de uma coisa tóxica, e você deu corticoide para resolver a inflamação alveolar e a capilarite, o paciente respondeu muito bem, felizmente. E aqui eles concluem que o aumento, né, do uso de maconha sintética, como o K2, é um potencial causador de hemorragia alveolar difusa, e que apesar de você não conseguir comprovar muitas vezes o uso de K2 por testes de drogas sérico-urinário, porque pequenas concentrações de THC sintético têm uma potência muito grande, então fica abaixo do threshold necessário para você detectar. Mas, como o paciente disse que era usuário, é importante a gente sempre pensar que, né, no atual contexto de paciente com hemorragia alveolar aguda, que a gente pense, lógico, em descartar doenças autoimunes, mas que a gente também pense que pode ser secundário, atualmente, ao uso de maconha sintética, ao K2, certo? Então, esse foi o artigo dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, achou interessante, deixa seu like aqui. Lembra de seguir o canal, encaminha esse artigo para aquele coleguinha que fica usando vape, que não deveria usar, porque isso é muito arriscado para o pulmão. E eu te vejo na semana que vem com mais uma discussão de artigo aqui. Tchau!